Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje estamos aqui essa noite para conversar um pouquinho sobre um assunto muito legal. Vai contar com uma grande amiga. Oi, Sarinha, tá chegando aí pela Clínica Segir? Se achegue, vou te chamar. Oi, minha amiga. Olá! Oi, Boa Michelle. noite, pessoal. Hoje, gente, a Michelle vai estar ali só vendo a gente, querendo comentar. Hoje acabou que a Dalila virou a conhecer literalmente e a Sarinha virou a Clínica Segir literalmente, né, amiga? Ai, meu Deus. Isso aí. Quanta Estamos pelas responsabilidade. nossas clínicas. Sim. Ah, que bom, Laura, que vocês estão ouvindo direitinho. Que ótimo. Ih, não tá aparecendo nada aqui pra mim. Ah, agora apareceu os comentários. Apareceu? Ah, legal. Gente, então, assim, oficialmente boa noite de novo. Muito bom estar aqui essa noite para a gente conversar sobre um assunto muito importante. E Sara, minha grande amiga, minha parceira, psicóloga. Oi, Arthur. Tá aqui com a gente, aceitou o convite prontamente para a gente estar conversando sobre que as suas experiências ruins não definem quem você é. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre isso, destrinchar um pouco esse tema, até a gente conseguir chegar no final da nossa live para falar um pouquinho o que essas experiências ruins podem interferir ou influenciar na relação sexual aí do casal, né? Oi, Ângela! Muito bom ver o pessoal entrando, né? Quanta Você que gente é, Ângela, maravilhosa, conhecida. não é? Muito Já vi bom! algumas carinhas da Segira aí já. Viu umas carinhas da CG? Já. Muito bom. Então, gente, eu vou deixar a Sara se apresentar um pouco melhor. Amiga, se apresenta. Diz aí como é que é essa sua linha de terapia, né? O TCC, o Terapia Cognitivo-Comportamental. O que que significa isso? Para a gente poder começar a entender um pouquinho por que que as experiências ruins não definem a gente. E vamos que vamos, Certo. Laura. Isso Oi, Laura. Oi, Vivi. Então, gente, boa noite. Um grande desafio a gente está falando sobre esse assunto. Na verdade, assim, antes de tudo, dessa apresentação, eu sou mulher, como vocês, né? Ixi! Falha técnica. É, Sou mulher com os meus erros e os meus acertos, né? Além de mulher, eu sou psicóloga, né? Trabalho na Clínica Segir, trabalho na Paracer, que é uma outra clínica que trabalha com fertilização. E tenho o meu consultório também, com os nossos atendimentos online, estamos aí. A minha abordagem é a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental, que é uma linha da psicologia que trabalha essa parte cognitiva, que é como a gente pensa, e como a gente age a partir daquilo que a gente pensa. Então, é para basicamente entender que não é a situação em si que faz com que a gente sinta, mas como a gente interpreta, ou seja, como a gente vê cognitivamente essa situação. Então, essa é um resuminho aí do que uma terapia cognitivo-comportamental faz. Então, a gente vai trabalhar na parte cognitiva, que é flexibilizar os pensamentos, testar os pensamentos, e a partir daí, entender por que a gente sente de determinada forma e mudar alguns comportamentos que a gente precisa mudar. legal. Então, isso tem tudo a ver quando a gente conversa com mulheres que, assim, né, acaba que eu, a Michelle, a gente está mais ligada às mulheres, principalmente que sentem dores, né? E Uhum. quando a gente sente dor, isso gera uma emoção. E aí, essa emoção gera um pensamento.
e esse pensamento gera um comportamento. Exato. O TCC ele vai agir nisso aí, em como a gente pensa, como a gente entende e como a gente se comporta, é isso? Exatamente. Exatamente. Não necessariamente nessa ordem, né? Primeiro a gente pode até entender um comportamento e depois entender o que a gente sentiu ali naquele momento, né? Ah, legal. Oi, Vanessa! Que bom ter você aqui! E aí me diz, Sarinha, o título dessa live, as experiências ruins, elas definem quem nós somos? Então, Dali, gente, a gente vai se chamar assim, tá? Porque é muito difícil, a gente é muito amiga, então vai ser Sarinha e Dali o tempo todo isso, tá? A gente vai até tentar, né, Dali, mas já foi, né? Então, Dali, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, é que um dos principais fatores que nos diferencia, né, dos outros animais, nós seres humanos, é que a gente tem uma consciência do nosso eu. Né? O que é uma consciência do nosso eu? É a capacidade, né, de identificar e formar uma identidade sobre nós. A partir dessa identidade, a gente decide o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Né? E aí a gente valoriza isso, certo? Isso é uma grande diferença da gente para os outros animais. E aí, a nossa história, né, que é baseada em erros e acertos, né? Essa é a pergunta, né? Se define ou não, né? A gente vai formando a nossa história a partir da nossa lente, das nossas crenças, que é a forma como a gente vê a vida. Então, as nossas vivências lá atrás, da nossa infância, a forma como a gente foi criado, os apegos que a gente teve, as relações, né, que a gente teve, a forma como as pessoas falavam com a gente, aquilo que a gente ouvia, o meio em que a gente vivia. Tudo isso foi formando as nossas crenças, a nossa forma de ver a gente, de ver o outro e de ver o mundo, certo? Uhum. A nossa história de vida, ela não pode ser mudada. Pelo contrário, a nossa história, ela é um aprendizado, então ela tem que estar sempre acessível para que a gente aprenda, né? Por que a gente fez determinadas escolhas e faça escolhas conscientes, né? Sempre voltando naquilo que a gente acertou e naquilo que a gente errou, para que a gente não fique cometendo os mesmos erros. Uhum. O fato é, né, que cometer erro é normal. Todo mundo erra. Já pensou se a gente se punisse, né, toda vez que a gente errasse, né? Já pensou se a gente condenasse sempre que a gente tivesse uma atitude errada, né? O que faz a gente muitas vezes ter esse auto-julgamento sobre os nossos erros é que a gente vive numa sociedade que diz pra gente que errar é muito ruim, que a gente não deve errar, que a gente não pode errar. E que quando a gente erra, a gente tem que ser punido, sabe? A gente precisa receber uma correção. Essa é a forma como a gente aprende que é erro. É muito difícil as pessoas aceitarem que erram, é muito difícil a gente reconhecer um erro, né? Salve algumas pessoas, né? Isso, aliás, é uma grande virtude. Você tá falando isso, Sara, só te entendo, desculpa. Eu tô lembrando, né, como a gente tem que ser perfeita, né? Como nós o tempo todo precisamos ser lindas, maravilhosas, gostosas, cheirosas, e que a gente tem que ser uma mãe perfeita, uma profissional perfeita. Se a gente pensar em errar, a gente já se culpa porque eu pensei em errar. Se eu errei, eu me escondo porque é uma vergonha errar. Então, realmente, sabe, a gente vive numa sociedade onde o erro ele é praticamente não permitido, né? A gente não pode errar. E engraçado que isso vem lá da infância. Como é difícil a gente criar nossos filhos e permitir o erro dos nossos filhos, né? E falar pra... olha só,
não deu certo assim. Mas tudo bem. O que que você aprendeu com isso? Uhum. E muitas vezes, Dalila, eles vão aprender com o modelo que eles têm em casa. Então, se você é uma mãe que você erra e você volta e você pede perdão para o seu filho, você está ensinando que você, mesmo sendo adulta, você também erra, sabe? E que isso faz parte, pedir perdão. Então, filha, eu errei, me perdoa, sabe? Mamãe não agiu legal aqui, mamãe gritou, mamãe fez coisas que não foram boas, sabe? E aí ele vai entender que, pô, se a minha mãe reconhece o erro, eu também posso errar. Tá tudo bem. Né? Agora, se eu sou uma mãe que nunca pede perdão, que nunca reconhece os meus erros, qual é o modelo que meu filho está tendo? Então, isso é um bom pensamento, né? Uhum. Voltando, assim, pro tema da pergunta, né? Eu fico pensando que, assim, a pessoa que errou lá atrás, né? Ela não é a mesma pessoa hoje. Ela errou lá atrás, ela foi aquela pessoa lá de trás. Hoje ela é outra pessoa completamente diferente. Então, assim, eu não sou o meu erro. Não é porque eu errei que eu sou o meu erro. Não é porque a gente tem muita ideia, né, de que as pessoas são boas, as pessoas são más. Né? Se você sempre acerta, você é uma pessoa boa. Se você erra, você é uma pessoa ruim. Né? Só que isso, gente, é praticamente em desenho animado. Nos desenhos animados existe só o mocinho, só o vilão. Né? Então, voltando a esse assunto do filho, né? Assim, a gente está numa pandemia, criança estudando em casa, né? É aquela loucura. Se eu chego um dia e eu dou um sacode no meu filho, sabe? Eu perco a paciência. Então, eu sou uma péssima mãe. Eu sou uma mãe má, eu sou uma mãe ruim. E aí, num outro dia em que eu compro um presente pro meu filho e eu chego, encho ele de beijo, eu sou uma boa mãe? Sabe? Não é o resultado que te define, é o processo. Eu Até não posso olhar só para o porque resultado. a Michelle fez uma colocação que era justamente o que eu ia te falar agora, né? Muitas vezes nós erramos por escolhas. E muitas vezes a gente Uhum, não escolheu uma experiência ruim que a gente teve, né? uhum, Isso quando criança, isso quando adulto. Então, acho que tem esses dois lados da moeda. As experiências ruins no passado podem ter acontecido porque eu escolhi e uhum, eu escolhi errado, e pode ter acontecido porque escolheram para mim. Ou uhum. eu não tive escolha. Então seria Sim. muito cruel realmente se essa afirmativa de que nós somos as nossas experiências ruins, isso seria muito ruim. Então eu não sou o meu erro, ou eu não Uhum, sou o que aconteceu comigo. É extremamente importante a gente conseguir, acho que vencer essa fase, né, do processo que você está falando, né? sim, sim. Essa crítica de quando a gente fez algo errado, esse auto-julgamento, né? Isso não me define ali, naquele momento. É. Mas eu posso parar, Dalila. Eu posso parar. Eu posso ouvir essa crítica falando comigo. Eu posso considerar, sabe? E ver que, cara, eu errei feio mesmo, sabe? Eu dei aquele vacilo. É... Mas eu posso entender que não é porque eu errei com uma pessoa que sou uma pessoa ruim. Não é aquilo, sabe? Assim, que me define mesmo, né? Não é porque não é uma única atitude que define uma pessoa, sabe? Então, assim, parar e reconhecer, né? Ok, vamos olhar para os nossos erros. Muito bom. E aí você está dizendo dessas experiências, né, que a gente não escolhe. De fato, é verdade. Né? A gente não escolhe a família que a gente nasce. A gente não escolhe passar por situações traumáticas na nossa vida. A gente não escolhe ter pais ausentes. A gente não escolhe ter parceiros abusivos, nada disso. Mas eu fico pensando que nós somos responsáveis, apesar da gente não ter tido feito essas escolhas, nós somos responsáveis a partir de hoje o que eu faço com isso. Então, assim, para dar um exemplo, vamos pensar que entrou um ladrão dentro da sua casa, sabe? Aquele ladrão entrou sem a tua permissão.
Ele chegou lá, ele bagunçou tudo, ele jogou suas coisas no chão, ele quebrou coisas valiosas suas, sabe? Ele roubou coisas que você guardou há muito tempo, sabe? E aí, quando você chega em casa, tá aquela bagunça. Eu sou responsável por o ladrão ter entrado na minha casa? Mas eu sou responsável por limpar aquela bagunça toda. Eu vou ter que arrumar, sabe? Eu vou ter que catar a louça, eu vou ter que varrer, eu vou ter que colocar as coisas em ordem novamente. Entende? Então, assim, a responsabilidade do que eu faço é minha. Então, eu não sou o meu erro. Eu preciso entender isso. Agir a partir disso é uma responsabilidade minha, sabe? Com certeza. Então, assim, Sarinha, se não define quem a gente é, isso pode gerar algumas influências no futuro, não pode? Uhum. Sim. Como, não sei, eu fico imaginando uma mulher, por exemplo, que sofreu um abuso no passado. Ela não escolheu isso. E muitas vezes Uhum. ela até lutou contra isso, mas aconteceu. Então, daí pra frente, a gente pode, essa mulher pode virar e falar assim, caramba, eu sou uma mulher abusada e viver com isso, né? E aí Uhum. ela mesma não conseguir se olhar no espelho. Eu acredito que isso deva acontecer por um período, né? Possível. Mas chega um momento nesse processo e nessa caminhada que é importante entender que isso foi algo muito ruim que aconteceu, mas que ela não é essa mulher abusada. Ela é a Sara, ela é a Dalila, ela é a Amanda, ela é a Fernanda, ela é uma mulher com nome, ela é uma mulher com história, e que isso que aconteceu com ela pode gerar algumas consequências. E pode gerar Uhum. culpa também, né? O que você apontaria assim como possíveis consequências de experiências ruins? Seja essa que é muito cruel, como um abuso, ou seja uma experiência, não sei se tem grau de leve, né, e forte, mas menos invasiva, vamos dizer assim. Uhum. Então, a gente não escolhe, a gente passou. Isso vai fazer parte lá da nossa vida. É a gente entender que já foi difícil o suficiente ter passado por aquela situação, sabe? Já foi muito ruim. E se eu ficar só nesse lugar dessa experiência ruim, muitas vezes eu vou me fechar para experimentar outras coisas, entende? Então, assim, a gente não tem autonomia sobre a maior parte das coisas que acontecem com a gente. Isso é verdade, né? Assim, sobre as coisas ruins que nos acontecem, né? Assim, tem muita coisa que a gente não escolhe, simplesmente acontece. O abuso é isso, né? Mas a partir daí, eu posso ter autonomia sobre o que eu vou querer manter nos meus pensamentos. É como se, assim, quais pensamentos sobre essa situação eu vou querer alimentar mais, sabe? Quais pensamentos eu vou querer focar mais, né? Lembrando que esses pensamentos, né, geram na gente essas emoções, medo, tristeza, insegurança, né? Toda vez que eu lembro de alguma coisa, de algum trauma, né, isso vem à tona, né? Só que eu não sou o meu trauma, né? Eu sou uma vítima. Eu sou vítima naquele momento, né? Já foi ruim o suficiente passar. Então, a gente alimentar os pensamentos certos. É como se assim, como se eu acreditasse só nessa parte da minha história, entende? É como se somente essas emoções ruins falassem sobre a minha história. Então, em várias situações, não sou eu ali presente naquele momento, mas é a minha história traumática falando a partir daquele momento, sabe? Então, se a gente se coloca nesse lugar o tempo todo, vivendo só essas emoções ruins, e eu me vejo o tempo todo como uma pessoa triste, né, como uma pessoa insegura, como uma pessoa deprimida, né, e aquilo me define, eu vou olhar só por essa perspectiva. Só que
no momento que eu me fecho nessa caixa desse sentimento ruim, dessa experiência ruim, eu me fecho, eu não abro para mais nada. Eu não abro para outras oportunidades boas que podem acontecer, sabe? E muitas vezes, Dalila, a gente prestar muita atenção no nosso sofrimento, nas nossas situações ruins que a gente já passou, nos impede de atingir os nossos objetivos e de viver de acordo com os nossos valores e com coisas que são importantes para a gente. Então, é uma escolha. Eu não escolho o que eu penso, mas eu escolho o que eu faço a partir daquilo. Tá, Quanto mais eu alimento um pensamento, mais ele vai permanecer. Então, assim, num primeiro momento, esses pensamentos, eles são inconscientes. Eles vêm, por exemplo, eu São os sofri... pensamentos automáticos. Eles vêm. Ninguém Eles controla vêm. pensamento, gente. Ninguém. Não, eles vêm, né? Sei lá, eu tô aqui conversando com você, tive uma experiência ruim numa outra live, e aí eu começo a lembrar que na outra live caiu tudo, baixou, eu não consegui falar. Pronto, vieram esses pensamentos sem eu pedir para eles virem. Aí eu começo a responder. E aí eu posso corresponder suando, tremendo, se fechando, como você falou. Nesse momento entra a nossa escolha, é aí? Você escolhe o que você faz. Aí Porque assim, eu vou me manter nessa situação de fechamento, vou alimentar esses pensamentos, ou eu escolho enfrentar isso e falar assim, não, olha só, já passou, eu tenho marcas disso, mas eu preciso caminhar. É isso que você tá falando? Num resumão, sim, né? É como se... Tentando resumir, assim, porque, né, dá pra gente conversar aqui, cara, a noite inteira. Então, assim, isso que você tá falando é muito rico. E eu tô tentando sintetizar pra gente poder ficar bem claro pra todo mundo. É praticamente, Dalila, não acreditar em tudo que você pensa. É isso. O pensamento automático, ele vem para todo mundo. Ninguém controla pensamento, gente. Esse negócio de esvaziar a mente, olha, eu até brinco com as minhas pacientes, que eu falo, um dia que vocês conseguirem fazer isso, vocês me contratem, eu trabalho para vocês, porque a gente vai ganhar muito dinheiro. Sem brincadeira. Né? Então, assim, não existe. Todo mundo tem pensamento automático o tempo inteiro. Ele simplesmente aparece e ninguém controla, tá? Aí é o seguinte, se eu começar a acreditar em tudo que eu penso, eu vou agir a partir daquilo. Então tá, caiu a live, meu Deus do céu, sou uma pessoa completamente despreparada, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Como que eu me proponho fazer uma live e de repente eu não tive recurso? Só que só existe você como variável aí nesse momento? Sabe? Você jogou tudo em cima de você. E aí você tem que começar a contestar. Não é porque você pensa uma coisa que aquilo é verdade absoluta. Entende? E a gente não tem esse hábito. A gente acredita em tudo que a gente pensa o tempo todo. Você não é o seu pensamento. Né? E o que as pessoas falam da gente, né? Então é assim, peraí. Deixa eu parar e pensar aqui, tá? Isso é verdade absoluta? Você tem meia verdade? Ou você tem 0% de verdade? Sabe? É esse contestamento o tempo todo, porque a gente se critica o tempo todo. E a gente pode falar da culpa, né? Que é isso, né? Essa culpabilização que a gente tem, né? Porque, assim, eu poderia ficar falando aqui 1000 horas sobre isso, mas vamos voltar para o assunto, né? Que, assim, a culpa vem porque a gente é muito crítica. E a gente é crítica porque a gente acredita naquilo que a gente está pensando. Entende? Então, assim, é uma forma muito dura como a gente olha pra gente, como a gente acredita fiamente nos nossos pensamentos, sabe? Mas se a gente parar pra pensar, vamos pegar a culpa, que é um sentimento que vem muito, né? Se a gente parar pra pensar, né? Tô me sentindo super culpada por algo que aconteceu lá atrás, né? Só que em nenhum momento você parou e avaliou que naquele momento lá atrás você fez aquela escolha, né, com os recursos que você tinha naquele momento. Você não tinha os recursos que você tem hoje. Então, olhar lá para trás, com um olhar crítico, com um olhar de auto-julgamento, com as informações que você tem hoje, é muito injusto.
sabe? Então, parar e pensar, realmente, lá no passado, essa escolha fez todo sentido. Então, assim, tem a culpa, falando de culpa, né, gente? Porque nós mulheres nos culpamos muito, muito. E eu e a Michelle, a gente pega no consultório, encontra no consultório diversas mulheres com dores na relação sexual que falam pra gente: ah, isso deve ter sido porque eu tive vários parceiros e Sara, você tá aí? Tô aqui. Caiu? Não tava... Não, Você ficou meio picotada pra mim. tá. Você me ouviu? Deixa eu ver. Quando eu tive vários parceiros... Isso. Então, tem muitas mulheres que sentem dor na relação sexual e falam: gente, eu me culpo porque eu tive diversas relações, talvez relações abusivas, e eu permiti essas relações abusivas, e isso hoje gera muita dor. Isso é Uhum. uma queixa recorrente no nosso consultório. E a outra é o contrário. Ah, eu resolvi me guardar para o casamento, porque eu acredito que eu devo me guardar para o casamento, para ser de um homem somente. E aí a mulher se guarda de acordo com aquilo que ela acredita, chega na primeira vez, não consegue, na segunda, na terceira, na quinta, passa um mês e não consegue ter penetração, que a gente já tem falado que é diferente de uma relação sexual, mas não consegue ter a penetração. E aí ela começa a se culpar. Será que eu deveria ter esperado? Será que eu agi certo? Então, assim, na verdade, a gente se culpa pelo que a gente escolheu fazer e a gente muitas vezes se culpa pelo que a gente fez. É muita culpa nessa história, né, não? É muita culpa, gente. É muita culpa. Aliás, a gente se culpa. Culpa é uma das emoções que a gente mais vai viver na vida, né? É só a gente não acreditar nisso. E aí a gente ser mais autocompassiva. Né? Então, a situação que você está me dizendo é... Hoje eu sofro as consequências de uma escolha que eu fiz lá atrás. Né? O meu relacionamento aqui com meu marido não é bom, porque eu escolhi lá atrás fazer coisas que tiveram consequências hoje e essa culpa é toda minha. Né? Então tá. Então é como se você tivesse feito coisas, feito essas escolhas, sabendo dos danos que isso causaria no presente. Isso é culpa, gente. Você falaria isso para uma amiga? Você chegaria para uma amiga e acusaria ela dessa forma? Sabe, você fez sabendo, você fez que lá na frente você teria muitas consequências, sabe? Então é isso, né? A gente precisa olhar para a gente com o mesmo carinho e a mesma bondade que a gente olha para o outro e até mesmo para um desconhecido, entende? E aí, assim, claro, tá bom, Sara, mas e quando as pessoas fazem os comentários pararam aqui pra mim? Será que tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem, tudo certo. Tá. Aí você faz a seguinte pergunta, né? Ok, mas tem coisas que realmente foi uma escolha consciente, né? É, que é a culpa baseada em fatos. Né? Existe uma culpa baseada em fato. Quando a gente se depara com essa culpa, a gente tem duas escolhas. Uma é aceitar. Oi, Janaína. Ai, gente, tá difícil não ver os comentários aqui. Uma que é aceitar a realidade como é aquilo, fiz aquela escolha errada, isso tem consequências e eu vou ter que aceitar isso, né? E a segunda coisa é você reparar. O que eu posso fazer para reparar esse meu erro? Sabe? Como que eu posso olhar de forma em que eu não cometa isso novamente? Sabe? Ficar ali se remoendo na função do erro mais te atrapalha do que te ajuda. Essa é a verdade, né? Ficar se batendo não faz você ser uma pessoa melhor na vida. Não faz. Entende? E aí Fala. vem a pergunta que não quer calar. Como? Hum, Como como... ficar remoendo essa culpa?
como não ficar remoendo as coisas que aconteceram, como a gente consegue sair desse looping, já que os pensamentos vêm e a gente pode até tentar enfrentar eles, mas fica esse looping, assim, como não se culpar? Como? Quais estratégias a gente poderia ter? Existem estratégias assim? Na verdade, assim, a primeira coisa é você pensar de forma mais realista, né? Que você não tinha as informações que você tinha antes. Então, assim, vamos cuidar da gente, né? Para que a gente não caia em tudo que a gente pensa. Né? Isso é cuidar do que a gente pensa. Essa é a primeira estratégia. A segunda é a aceitação. Aceitar. Né? Que se de fato aquilo foi um erro, eu preciso aceitar, eu preciso trabalhar a aceitação. Né? E uma outra coisa que eu posso dizer é se perdoar. Se você cometeu um erro, se você está se sentindo culpada por isso, se perdoe. Sabe? Não significa que você aprovou aquilo, mas significa que você deixou para trás, se autorrespeitou neste momento no presente, em uma busca de um futuro melhor. É isso. É isso. E aí, assim, pelo que você está falando, eu tô fazendo as ligações, assim, como é importante a gente se conhecer, né? Como é importante a gente entender como a gente funciona. Os pensamentos vêm e eu começo a identificar esses pensamentos. Eu me conhecendo, eu já sei o que esses pensamentos podem gerar em mim, mesmo eu não querendo. Eu já identifico. E aí eu tenho uma estratégia de enfrentamento. Como eu vou enfrentar? E pelo que você está me falando, eu vou enfrentar reconhecendo o que aconteceu, seja porque eu escolhi, ou seja, porque escolheram para mim, eu não tive escolha. Então, eu aceito que isso aconteceu, por pior que tenha sido. Eu reconheço que isso foi algo ruim, mas eu não quero me manter nesse local. Eu quero entender como eu saio desse pensamento que me gera uma ansiedade, que me gera um medo, para daí eu poder me abrir para outras experiências. É isso. Gente, não tem atalho. Não tem atalho. É o autoconhecimento. A Laura bem falou aí. É você se autoconhecer. E como que a gente se autoconhece, gente? Às vezes a gente precisa de ajuda. Se você tá a vida inteira funcionando de uma forma que não tá legal, é você analisar, né, com a ajuda de um profissional, aquilo que funcionou na sua vida até hoje e aquilo que não tá funcionando. Né? Quais são, assim, a mesma cabeça que encontra a solução é a cabeça que elabora o problema. Entende? Então, assim, não é da noite pro dia. Você funciona assim há 40 anos. Ah, e por quê, né? Teve uma pergunta assim, tudo bem, ninguém faz isso porque quer. Como é que eu consigo sair disso? O autoconhecimento, ele muitas vezes ele tem que vir com a ajuda de um profissional que vai te ouvir, vai te ajudar. Não é que esse profissional, gente, ele é melhor do que você, ele é mais experiente que você. Não é isso. É que ele tá simplesmente numa montanha diferente da sua. Sabe? A visão que ele tem daqui, dessa escalada, não é a mesma visão que você tem aqui, mesmo se vocês estiverem no mesmo nível. São olhares diferentes. Então, o que a gente faz? A gente trabalha flexibilização dos nossos pensamentos. Você sabia, Dalila, que uma das maiores causas de doenças psicológicas, de transtornos mentais, é a falta de flexibilizar os nossos pensamentos. São pensamentos rígidos, sabe? Assim, a única forma de ver essa situação é essa. É claro, você está vendo pela sua lente. Você está vendo pela sua crença, mas essa é a sua crença. E crenças são aprendidas. A gente não nasce com as nossas crenças, sabe? A partir das nossas crenças, a gente vai usando regras, criando regras, que são o que as nossas regras? São estratégias,
sabe? Pra gente pra gente comprovar que aquilo que a gente acredita é verdade. Ai, Sara, Sabe? que vontade de dar um abraço. Não é, gente? Eu não sei se eu tô falando muito técnica, acho que não, né? Não, sabe por quê, minha amiga? Porque assim, o que eu e a Michelle temos tentado esse tempo aí que a Conhecer tá viva, né? Tá crescendo, tá nascendo, tá gerando, é literalmente mostrar a importância do autoconhecimento, cara. Então, assim, isso que você tá falando, dá vontade de te dar um beijo, um abraço, porque só vem dizer. Gente, não adianta. Se a gente tem um problema na pelve, se a gente tem dor na região pélvica, se a gente tem qualquer outra coisa, se a gente não se conhecer, e o se conhecer é o que a gente fala, não passa só por conhecer essa sua região íntima, né? Passa por você conhecer como você reage aos seus pensamentos, como o seu corpo reage àquela situação que você está passando. Então, assim, o autoconhecimento, gente, é tudo. E isso que a Sara está falando, ela está reforçando. E, amiga, assim, coisas extremamente importantes que eu acho que a gente tem que frisar aqui. Que a gente não é experiências ruins que nós vivemos, né? Elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte do nosso aprendizado, elas podem ter consequências boas e consequências ruins, mas elas não Certo. definem a gente, certo? Não, não. E aí, entrando um pouco nessa parte de relacionamento, me veio uma situação que, assim, quando você não tem esse autoconhecimento, quando você não busca ajuda, gente, se tá tudo bem na sua vida, tá tudo bem, sabe? Assim, eu acredito que terapia é para todo mundo, mas tem gente que vive muito bem sem terapia, e ok, beleza, maravilhoso, sabe? Mas se você tá vendo que você tem certas situações que você não consegue enxergar de outra forma, a gente precisa de ter uma ajuda. Muitas vezes a gente entra em relacionamentos, né, Dalila, com uma bagagem, né, porque a gente só vê relacionamentos daquela forma, né, porque os nossos relacionamentos anteriores eram daquele jeito. Então, a forma que eu aprendi a me relacionar é assim. Eu não sei fazer diferente, sabe? É como se você sentasse num bar, num restaurante, e você acabei de sentar no restaurante. O garçom chega com uma conta pra mim. A cara do garçom fala assim, ué, mas que é isso? Eu acabei de sentar aqui, não pedi nada, não comi nada, você tá me apresentando essa conta gigante, sabe? Então, assim, a gente dá pro outro as contas de processos passados. E isso se reverte, né, assim, no que você estava dizendo nas nossas relações sexuais, né? Não é porque o outro fazia assim e que é desse jeito, gente. O autoconhecimento é dizer até aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Olha, eu não quero que faça dessa forma, eu não gosto dessa maneira. Eu já entendi, sabe? Que é assim que eu me sinto bem. Que é assim que é prazeroso para mim, né? Não é da forma como você está fazendo, né? Só que eu só vou saber falar isso se eu entender aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. E se eu parar de aceitar por conta de crenças negativas e crenças erradas a respeito das situações. Uhum. Entendi. Oh. Acho que eu acabei entrando no outro assunto, né? Desculpa. Não, mas isso faz total sentido, literalmente. Gente, eu não sei se alguém tem pergunta por aí, a gente ainda tem mais alguns minutos para a gente conversar. Sara, assim, pensando que nesse processo de autoconhecimento, de entender como é que você funciona e de criar estratégias positivas para você sair desse looping de pensamentos, como você bem disse, é um processo, né? Não é da dia isso. Até porque a gente precisa se conhecer, aceitar, se conhecer
entender como mexer nisso e mexer nisso, o comportamento, né? E saber se você quer mexer, né? Sim, essa é a primeira parte. Tem isso também. Você quer mexer, né? A gente não acredita naquela música antiga que diz que pau que nasce torto nunca se endireita, né, Sara? Pra gente, tudo, se a pessoa quiser, é possível ser modificado. Mas ela tem que querer aceitar e caminhar. Vamos supor que essa pessoa quis. Ela já quis, já aceitou, está caminhando. Existem recaídas, não existem? No meio desse processo, Sim. pode ser que fale, cara, não dá, tá difícil demais. Eu tô tentando, mas tudo que aconteceu comigo naquele dia volta e sei lá, a pessoa passa um tempo bem, consegue progredir. Vamos pegar a situação do abuso, que ele é o mais cruel, eu diria, né? Enfim, falando da parte sexual, né, gente? Tem outros, mas então aconteceu esse abuso, a mulher entendeu que isso foi uma experiência ruim, que não foi uma escolha dela que aconteceu, que isso gera consequências, não tem como não gerar. Isso não define ela, mas gera consequências. Ela se fecha para novos relacionamentos. E aí, uma vez que ela se fecha, ela entende: caramba, eu não quero viver assim, eu quero sair disso. Aí ela procura ajuda, começa um processo de terapia que seja, começa a se aceitar, começa a entender como não controlar os pensamentos, mas como trocar os pensamentos, se isso é possível. Talvez seja isso a flexibilizar. Flexibilizar. Isso aí. E aí ela começa a ter um novo relacionamento e, por algum motivo, dá aquela fechada toda de novo. Essas recaídas são normais? São comuns? Como funciona isso, assim, na tua experiência? Totalmente normal. A gente não se livra da nossa crença, né? A gente não se livra do abuso. Por mais que o abuso não esteja mais acontecendo, né? O abusador, né? Ele te acompanha por muitos longos anos. Né? Então, em determinadas situações, isso vai se ativar novamente. É a sua crença voltando, né? Falando, né? Aquela história falando de novo. Mas quanto mais eu questiono isso, quanto mais eu me permito, sabe, assim, viver novas experiências, mais a minha crença negativa sobre esse assunto vai se enfraquecendo. Essa é a verdade, né? E uma outra coisa é se comunicar, né? Conversar com o seu parceiro, né? As situações que você já viveu. Então, pode ser que determinados toques, pode ser que determinadas áreas você não queira que ele mexa. Você não queira tocar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sabe? Você ser o mais aberta, mais sincera possível é cuidar de você. Você falar para o outro as suas necessidades, é cuidar de você. É não te deixar de lado, por conta do que o outro vai pensar. Essa sou eu. Eu preciso falar de mim. Eu preciso expor aquilo que é difícil para mim. E se a pessoa tá ali com você, ela vai te pegar na mão e vai falar, vamos junto. E é claro, né? Se existe uma contratura, aí a gente vai para uma equipe multidisciplinar, uma fisioterapeuta que pode te ajudar nisso, né? Então é um conjunto de coisas, né? É um conjunto, né? Você sabe que 90% da população brasileira já passou por traumas, né? E assim, o trauma mesmo ele vem de 3 formas, né? Que é morte súbita, violência, violência, violência sexual e lesão física, né? Então, assim, nós, apesar de tudo isso, nós somos um povo muito resiliente, sabe? Assim, as suas forças estão dentro de você, né? Superar não é esquecer, né? Superar não é resignar,
né? Não é apagar o seu passado. Gente, tem uma frase que nenhum dinheiro do mundo compra o seu passado, sabe? Então, assim, nada pode apagar o que você passou, né? Mas o que eu faço é isso, gente. O que eu faço a partir daquilo é uma escolha minha, né? A frase é: nenhum homem é suficientemente rico para comprar o seu passado. Né? Então, assim, não tem atalho, gente. Às vezes é muitos anos de terapia, sabe? Assim, é falar sobre a sua dor, o quanto que ela importa, entender o seu lugar naquela dor, sabe? É se sentir validada, é entender que naquele momento você não foi amparada, naquele momento você foi uma vítima, sabe? Então, assim, não existe nenhum peso sobre a sua vida. Existe uma cicatriz que talvez dure alguns anos para ela ficar quase ilegível, mas sumir ela nunca vai sumir, ela sempre vai estar ali. Ela sempre vai estar ali. Né? E a sua experiência pode ajudar outras mulheres. O Everson está trazendo uma pergunta interessante de dentro do casamento, como fazer o cônjuge ele participar desse processo. Acho que uma coisa muito importante você já respondeu, que é o diálogo, né? É a sinceridade, a verdade, não é isso? Tudo vai começar por aí dentro do casamento ou do relacionamento? Uhum, sim. E se o casal... Gente, eu não sou terapeuta sexual, né? Então, assim, existem pessoas que são especializadas nessa parte. E muitas vezes elas trazem o casal, é o parceiro. Tipo, ela não trata só a mulher, ela não trata só o homem, né? Ela traz a parceira, ela traz o parceiro para junto, né? Para entender quais são as crenças sobre o sexo. O que a pessoa ouviu? Sabe? Como que a pessoa entende que é o sexo? Entende? Como que a pessoa ouviu falar do que pode e do que não pode? Como era o sexo para os pais dela? Sabe? Como era, como ela aprendeu, de que forma ela aprendeu, o que ela já falou, o que pode, o que não pode, sabe? Então isso tudo tem que ser conversado dentro do seu relacionamento, né? Olha, eu aprendi dessa forma, né? Eu aprendi que eu tenho que ser um homem viril, que eu tenho que estar sempre pronto, né? E não, sabe? Eu aprendi que eu sou uma mulher que tem que sempre estar disposta. E não, sabe? Assim, muitas vezes não é falta de desejo, né? Eu até falei de uma metáfora do bolo. Eu falei com você, eu falei, Dalila. Né? Gente, você tá deitada na cama. Alguém vira pra você e fala assim: você quer um bolo de chocolate? Cara, eu quero. A pessoa traz o bolo aqui, parte o bolo, dá na minha boca, eu super quero. Traz o bolo, vambora. Aí a pessoa chega assim: mas você quer fazer o bolo? Você quer ir lá na cozinha, preparar todos os ingredientes, bater a gema, a farinha, né? Limpar aquela bagunça toda depois? Você quer? Não, eu não quero. Então, assim, não é falta de desejo, sabe? É falta de comunicação. É isso, né? Comer o bolo a gente quer, a gente não quer, às vezes, é fazer o bolo. A gente quer o bolo pronto, né? Essa é a verdade, né? E isso serve para ambas as partes. É muito isso, gente. Trazer o casal, né? A mulher e o homem, é o que a gente sempre fala. Quando se tem uma disfunção sexual, seja uma dor na relação sexual, seja um desejo diminuído, seja dificuldade de orgasmo, isso tudo são disfunções sexuais. A gente não pode virar para essa mulher e falar assim: o problema é seu. Não, o problema não é seu. O problema é do casal. Então, assim como não é do homem também, né? O problema também não é do homem. Não, né? também não. O problema é nosso. É nosso, é do casal. Então, o casal, quando vem, como você falou, Sara, se conhecendo, conversando com sinceridade, entendendo o que um gosta, o que o outro não gosta, o que para um pode, o que para outro não pode. Muitas vezes, participando da educação sexual, o casal junto,
ou apenas a mulher, apenas o homem, levando para casa e tendo esse diálogo, isso tudo vai facilitar esse processo, né? Então, assim, Sim. de fato, num relacionamento precisa ter o diálogo e a comunicação. Porque talvez os dois queiram comer o bolo de chocolate. Só que ninguém vai Juntos. Ou fazer. vamos embora, vamos fazer esse bolo junto? Ou Você pega então, um ingrediente, eu pego o exatamente. outro, né? É bem diferente, né? Do que eu vou te convidar para comer um bolo e você ter que fazer, né? Então, assim, né? Ou vamos junto, né? Hoje eu vou fazer, amanhã faz você. E aí a gente vai conversando. E se entendendo, né? A Exatamente. comunicação, né? Você falar para o outro, né? Aquilo aquilo que é uma necessidade sua, aquilo como você entende, mas de uma forma assim, sabe? De você se colocar mesmo num lugar de vulnerabilidade, sabe? De você se colocar ali naquele lugar não reativa, né? Não com medo, né? Não temerosa, mas se colocar ali num lugar vulnerável. O que eu falo muito, gente, mas eu conversei. Que momento você conversou? Em que horas você escolheu para conversar? Sabe? Não se fala de um assunto que é delicado para os dois no meio do furacão. É. Às vezes, a gente tem que começar esse assunto. Sabe quando estão os dois lá sentados num domingão de tarde, vendo um filme? Às vezes, aquele é o melhor momento para conversar, para trazer um assunto que é difícil, sabe? Porque os dois estão desarmados, os dois estão num momento neutro, sabe? Nem ele, nem você. Cara, vamos tocar nesse assunto agora? Que é difícil, né? Conversar sobre assuntos delicados, mas importante, né? É. Importante. Minha amiga, estamos chegando no fim, temos mais 3 minutinhos. Foi Passou tão muito rápido. bom, exatamente, entender um pouquinho mais como a gente consegue entender um pouco mais dos nossos pensamentos, das nossas reações e tentar criar estratégias, né, da aceitação. E se a gente vê que não é possível, pedir ajuda, né? A Cíntia, nossa amigona, está perguntando aí se tem tipos de comunicação. Sim, tem Sim. comunicação verbal, não verbal, desenhada, né? De tudo quanto é jeito. Mas eu queria deixar você com uma mensagem final, assim. O que você falaria para mulheres que tiveram experiências ruins, assim, no passado, tenham elas escolhido ter essas experiências ou não? Que mensagem você gostaria de deixar para essas mulheres, visto que elas não são essas experiências ruins? Uhum. É, eu queria dizer assim que se você está aqui hoje, se você está assistindo essa live, provavelmente você já viveu os piores momentos da sua vida e você sobreviveu, sabe? Você passou já pelos momentos mais difíceis. Você pode ainda estar passando, mas você está sobrevivendo a eles. Você está viva, sabe? E isso é um motivo de você comemorar. E isso é um motivo de você se reinventar a cada dia. Né? Quando a gente assume as nossas fraquezas e a gente sabe pedir ajuda, isso é um grande ato de força interna, sabe? Pedir ajuda, reconhecer, né, que em determinadas áreas da nossa vida, gente, ninguém é ruim em tudo, ninguém é bom em tudo. Tem áreas que a gente precisa de ajuda. Isso não faz de você um fracasso. Isso não faz de você uma derrotada. É naquela área. Quantas outras virtudes você tem, sabe? Então, assim, olha para você com delicadeza, sabe? Olha para você de uma forma compassiva. Se aceite da forma como você é, da forma como você sobreviveu até aqui. Isso é muito importante, né? Não olhe para os seus erros, olhe para os seus acertos. Você está aqui hoje porque você acertou e muito, sabe? Então, é isso, assim. Não passe por isso sozinha, você não precisa passar.
por isso sozinha, você tem profissionais que podem te ajudar, né? Você tem uma equipe que pode estar aí para você, né? E é isso, gente. Não sei mais o que falar, acho que já falei tanta coisa. A gente pode aqui ficar falando, enfim, do nosso poder como mulher, sabe? Assim, da nossa história, né? Uma coisa que eu falo sempre, né? Assim, as suas crenças fizeram sentido muitas vezes. E fazem em algumas situações, né? Só que elas não fazem em todas. É isso. É a gente saber selecionar aonde que eu funciono e aonde que eu não funciono. É isso, Minha né? Então, amiga, assim, desejo para vocês isso aí. muitos pensamentos flexíveis, muitas flexibilidades de pensamento. É isso que eu desejo, que vocês não olhem com uma única lente, sabe? Que vocês tentem sempre ver a forma mais realista de todas as situações que vocês vivem, porque com certeza vocês vão encontrar grandes virtudes ali. É isso. Marinha, muito obrigada por essa conversa que daria pra gente Eu amei. muito tempo. Gente, a gente queria agradecer a presença de vocês também. Sempre muito bom estar compartilhando. Semana que vem teremos nova live, novos assuntos. E, Sara, a gente vai se falando, né? Estaremos juntas aí para sermos mais fortes e para ajudar mulheres que precisam, porque aqui, né? Verdade. Obrigada. Verdade. Estamos aí. Obrigada a vocês, obrigada a quem ficou aí até o final. Obrigada a todo mundo que entrou. Estamos juntas. Beijo. Beijo, Sarinha. Beijo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Boa noite para vocês.